Mano. Mas agora, em que momento a gente tá? Ele recuou com alguns países, com a China como que tá? Ele não, nenhum dos dois recuaram, né? Eu acho assim, o negócio tá ficando feio pro Donald Trump. Aliás, só para completar essa pergunta, com a China especificamente, ele fez o movimento certo, você acha? E a China também? Quem perde mais nessa briga aí? Não, quem perde mais é os Estados Unidos. É? Os Estados Unidos não só curto perde, como tá prazo perdendo. E a longo prazo? A curto prazo. Como eu te falei, a China desde 2016 ela já está se preparando para isso. Desde o primeiro mandato do Trump. Que o Trump, quando ele assumiu, ele já fez um movimento nesse sentido. Só que no primeiro mandato do Trump ele foi contido pelos próprios assessores dele. Né, que quando ele se elegeu pela primeira vez, o Partido Republicano ainda tinha um certo poder de influenciar o entorno do Donald Trump. Então ele tinha pessoas ainda que continham as loucuras, as besteiras que ele tinha vontade de fazer. Mas ele, não sei se você lembra, quando ele assumiu em 2016, ele aumentou as tarifas contra a China. Teve até uma viagem dele lá, tal, e depois acabou voltando atrás. Não foi essa loucura toda. O que o Donald Trump fez? Depois de tudo que ele fez lá no 6 de janeiro, no Capitólio, né, aquela invasão no Capitólio, os caras querendo caçar até ele tornar ele inelegível, prenderam um monte de gente, assim, eles não foram tão rápido, tão eficazes para defender a democracia como foi aqui no Brasil. Mas as instituições americanas tentaram contê-lo, né? Não conseguiu, ele voltou mais forte. Ele sendo eleito, voltando mais forte, o que ele fez? Bom, agora ninguém me segura. Meu entorno ninguém indica, é só eu. Então, assim, o entorno dele é também de um monte de puxa-saco, né? Nero só tacou fogo em Roma porque ele não tinha ninguém para conter ele, as loucuras dele. E o Donald Trump tá mais ou menos nessa situação, né? É um império que está em declínio, um império que está caindo, ele se cercou de um monte de gente que mesmo que ele estiver fazendo coisa errada, não tem coragem de falar para ele, ó, você está fazendo coisa errada. Se falar, o cara é afastado, né? É a característica desses grandes autoritários, né? Desses malucos aí que aparecem na história de vez em quando. Então o Donald Trump está fazendo tudo que está na telha dele, só que ele faz as coisas sem muita coordenação, né? É meio que um show, né? Um reality show que ele gosta de, digamos, promover, né? Assinar que eles trocam aquela canetinha, pincel, ficar mostrando. Aquilo lá é um reality show, botar o dia da libertação, aquela placa do McDonald's lá, né? Cheio de... Aquele encontro com o Zelensky foi totalmente reality show, aquilo foi pra plateia, aquilo não é papel de um chefe de Estado, né? E ele foi falar que os países estão kissing my ass, né? Um chefe de Estado fala uma coisa dessa. Se fosse um chefe de Estado de um país pequeno, subdesenvolvido, você já ia achar um absurdo. Não, né? República de Bananas. Né? Presidente dos Estados Unidos falando isso. E era tudo bravata, né? Porque falou, tem 70 países me procurando. Aí depois o pessoal foi pesquisar nas instituições sérias, a própria Universidade Americana pesquisaram, tinha 10 que já tinha feito uma reclamação na OMC, não estava negociando com ele, tinha falado que tinha uma reclamação, e tinha 5 que tinha aceito bate-pronto, né? Um deles, obviamente, o Milei, né, na Argentina, meio que baixou as calças mesmo para ele, falou, não, tudo bem, você tá certo. Então, dos 70 que ele falou, não tinha 70, era tudo bravata, né? Depois ele falou, então, que se maestra, tá todo mundo... Cara, se você é o presidente do país, você tá pensando em ligar para ele negociar, você não liga mais, pô. O cara fala um negócio desse, né? E falando... Não foi ele, né? Mas foi o vice quem falou que a América Latina, a América do Sul tem que voltar a ser o quintal. Foi o Pete Hegseth, então, é o secretário de defesa. Falou que nós somos os caras são burros, né, cara? E aí depois o Trump falou, não, os chineses me ligaram. Aí o porta-voz do China falou, não, ninguém ligou pra ele. Ninguém ligou, não. Então não parece coisa de menino? Parece. Ficar falando, não, o cara que briga com a namorada e depois fica contando pros amigos que a namorada tá atrás dele. Tá procurando, né? O namorado tá nem aí. Exato. É mais ou menos isso. Então, assim, esses sinais, infelizmente, é muito ruim, porque todo mundo perde, né? Então todo mundo perde com a guerra tarifária. Mas os Estados Unidos perde muito mais, né? Você vê todos os lances que a China dá, você vê que é estratégico, né? Até esse dia eu tava falando com o comandante Farinaz, acho que ele veio aqui, né? Veio. Eu falei, como o canal dele chama Arte da Guerra, eu mostrei o Ivan Arte da Guerra, as frases ali que tem no Sun Tzu, que é exatamente o que a China tá fazendo com os Estados Unidos. Né? Eles falaram que estão dispostos a qualquer tipo de guerra, né? Estão prontos para qualquer, inclusive. E eles se prepararam, né? Quando a China... A parte militar deles já tá bem desenvolvida também? O que eu costumo dizer assim, não vai existir uma guerra nuclear, porque a guerra nuclear é o fim do mundo, né? Eu acho assim, a gente nem precisa se preocupar com essa possibilidade, porque se ela acontecer, a gente não pode fazer nada, a gente não vai estar aqui para reclamar, né? Então, assim, o poder de dissuasão nuclear leva sempre a ter guerras convencionais, né? Então,
não vai ter uma guerra nuclear, porque a China também é uma potência nuclear. Os Estados Unidos não vai entrar nessa loucura, né? Uma guerra nuclear, uma guerra convencional, aí é força. Quando você olha a força, a marinha chinesa é muito maior, muito superior à marinha em número, né, de navios à marinha americana. Mas a marinha americana ainda é superior em tecnologia. Pelo menos as informações que a gente tem. Nunca se sabe, né? Os chineses podem estar desenvolvendo tecnologias muito superiores. Tanto que o J.D. Vance, né, fez aquele discurso reclamando, né, que a China produziu em um ano mais navio que os Estados Unidos produziu desde a final da Segunda Guerra Mundial. Que? Desde 1945. Acho que a China tinha produzido 10 mil navios. Cara. E os Estados Unidos nesse ano tinha produzido, sei lá, 10. Entendi. Os caras produziram 1000 vezes mais navio que eu. Mano. Então, assim, se tiver, vai ter uma guerra convencional. Se for uma guerra convencional, você acha que os Estados Unidos vai ganhar da China? Não ganhou do Vietnã, que é um país menorzinho, era muito mais pobre, sem recursos, só utilizou técnica de guerrilha. Está disposto também a entrar junto com os Estados Unidos nessa guerra também, né? Eu costumo falar que a Europa é o fiel da balança, né? Acho que a Europa não embarca nessa, não. Os Estados Unidos não entram numa guerra se a Europa não embarcar. Os aliados europeus ali falaram. E a Europa não vai embarcar por quê? Primeiro, não é interessante, a Europa está em crise econômica há muito tempo. Desde depois da crise subprime, a Europa está em crise, né, econômica. Tem o problema da guerra da Ucrânia ainda lá. Eles não têm esse poderio militar todo que eles tinham no passado, até por culpa dos Estados Unidos, né? E eles não vão se aliar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou de sair da guerra da Ucrânia e meio que deu uma banana para os europeus. Falando, vocês se viram aí, vocês cuidam disso aí. Quer dizer, os Estados Unidos afastou todos os potenciais prováveis aliados que ele teria. Então eu acho assim, é muito difícil acontecer uma guerra. Se acontecer, não vai ser uma guerra mundial, eu acho, tá? Se acontecer, vai ser por causa de Taiwan, né? Taiwan é da China e os Estados Unidos fica provocando essa situação lá. Mas eu acho que os Estados Unidos vai ficar quietinho também se a China anexar, não vai não? Mas a China é engraçada, a China nem tem a intenção de anexar. A Taiwan, na realidade, é uma ilha. É como se fosse Fernando Noronha aqui, é uma ilha. É da China, sempre foi. O Japão foi por um tempo do Japão, quando o Japão imperialista invadiu a China, eles tomaram Taiwan. Aí, inclusive, o Chiang Kai-shek teve uma conferência quase acabando a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em dezembro de 1943, com o Roosevelt, o Stalin, o Churchill e o Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, você sabe, era o general lá que era o líder do Kuomintang, o KMT, que era o Partido Nacionalista da China que entrou em guerra civil, né, com o Partido Comunista. Em dezembro de 43, eles já estavam vendo que estava próximo do fim da guerra, já tinham definido que Taiwan, depois que, obviamente, os japoneses fossem expulsos, ia ser devolvido para a China. Então, Taiwan sempre foi da China. Por isso que os chineses falam, cara, isso não é nenhuma questão, não sei porque os caras ficam discutindo isso. Só que aí, quando acabou a Segunda Guerra, o Império Japonês saiu, voltou a Guerra Civil na China, o Partido Comunista Chinês venceu o KMT. O que aconteceu? O Chiang Kai-shek pegou lá os militares, os generais lá, que perderam a guerra e fugiram para Taiwan, e entraram em Taiwan. O Partido Comunista Chinês falou, tá na ilha lá, eles são chineses mesmo, deixa lá. Vamos... deixar mais para frente. Deixar mais para frente, a gente resolve a situação, não quis prorrogar a guerra lá em Taiwan. E assim ficou, em Taiwan declarou que eles seriam uma província independente e tal. Na realidade, eles nem declararam, eles nem declararam que eles eram uma província, eles declararam que eles eram a China. Ué? Tanto que a ONU, e aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, que era uma guerra do capitalismo contra o socialismo. Estados Unidos contra a Rússia e a União Soviética. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos falou, opa, venceu em 49 a Revolução Comunista Chinesa, eu vou apoiar quem? Vou apoiar o Chiang Kai-shek, que era o inimigo dos comunistas. Apoiou e falou assim, não, a China é Taiwan. Os Estados Unidos nunca declarou isso formalmente, mas eles começaram a falar que a China era Taiwan. E quem representava a China na ONU foi Taiwan, até a década de 70. Nossa. Na década de 70, veio uma resolução da ONU dizendo que não, a China é a China continental e Taiwan é uma província da China. Tudo isso muito natural, né? Só que os Estados Unidos continuou via soft power fazendo bullying, né? Ali com a China e incentivando a briga de Taiwan com a China, incentivando a Taiwan a ser independente, você vai ser independente e tal, dando, obviamente, suporte econômico, por isso Taiwan cresceu tanto assim, né? Com parcerias. E a China sempre falou, não, Taiwan é China. A China é a China continental, que aí a ONU passou a reconhecer isso, e a China falou, não, Taiwan é uma província da China. Se você pegar hoje, abrir aí os documentos no FMI,
no Banco Mundial, na ONU e qualquer organismo de direito internacional, vai estar lá, Taiwan, província da China. Então, os próprios órgãos que são comandados pelos Estados Unidos, o FMI, por exemplo, considera Taiwan uma província da China. E é uma província chinesa. Então, eu não sei porque as pessoas aqui não lê história e ficam incentivando essa. Não, cara, isso é uma questão já está pacificada. Mas China teria que usar força para... Não, porque a China, inclusive, ela já viajou agora, né? Para Taiwan, para Vietnã, para Camboja, para Laos. Que assumiu lá é contra, né? É porque lá, aí o que tem dentro de Taiwan? Tem sempre um presidente que fica incentivando que eles querem ser independentes. Os Estados Unidos apoia esses caras via soft power para eles ganhar. E tem uma ala de Taiwan que fala que não. Até porque eles são chineses, né? Assim, a etnia, eles são chineses, não é outra etnia. Sim. E aí, os Estados Unidos ficam fazendo esse tipo de manipulação. Aí tem uma rádio lá na Ásia, chama Free Asia, né? Que fica essa propaganda de... Mas a China, o que o Xi Jinping já falou para Taiwan, falou, cara, continua como você tá, imparcial, não declara independência, e tá tudo bem. Não declara eles já são grandes parceiros comerciais da China, já faz tudo... Cara, agora, se você declarar independência, aí o negócio vai mudar. Entendi. Aí a gente invade. A ameaça da China é, se você declarar que você é independente, a gente invade Taiwan. Né? E aí quem vai impedir uma invasão da China em Taiwan? O cara tá lá, no quintal deles. A marinha chinesa é muito superior à marinha de qualquer país do mundo. Vai entrar em guerra? Só se os Estados Unidos falar não.